Quando pensamos em São Paulo, muitos de nós imaginamos apenas um trânsito caótico com arranha-céus imponentes. Porém, São Paulo vai muito além disso. É um grande mosaico, um exemplo vivo de diversas culturas e paisagens. São Paulo é uma cidade com uma enorme diversidade, né? Diversidade do ponto de vista da sua formação étnica, racial. É uma cidade vibrante, é uma cidade, uma metrópole. É muito comum a gente escutar a dicotomia entre habitação e meio ambiente. Porque o pessoal, os ambientalistas, o pessoal aí do meio ambiente não deixa fazer nada, não pode construir, não pode... E como se isso impedisse a provisão de moradia digna para as pessoas, né? O município de São Paulo abriga cerca de 12 milhões de habitantes, distribuídos em quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Ou seja, a densidade demográfica não é tão alta assim, quando compararmos com os outros grandes centros, como as cidades asiáticas. No entanto, mais de 1 milhão de pessoas vivem em assentamentos irregulares, em condições muito precárias, em meio a áreas ambientalmente e restritivamente protegidas. Como as principais cidades, as grandes metrópoles do que a gente chama, o que é costume chamar o sul global, né, ou da América Latina, vamos falar assim melhor, que é a enorme desigualdade, né? Uma cidade muito desigual, que ao longo do seu processo histórico foi se tornando cada vez mais segregada, né, onde certos setores da cidade são muito qualificados, que você poderia dizer que é quase como se fosse uma cidade europeia ou norte-americana, né? E outros setores são extremamente precários, e é isso que a gente busca mudar na cidade. Que não é só desigualdade de renda, né? A desigualdade econômica, mas é também a desigualdade urbana, né? Quem vive em áreas bem servidas de infraestrutura, de serviços, de emprego, né, ele por si só já é mais privilegiado do que quem vive em uma área desprovida dessas condições. Não dá para a gente separar a questão social da questão ambiental. Eu acho que são questões que sempre andaram juntas, mas andam cada vez mais juntas. Se a gente pensar em todos os impactos que a gente já experimenta, né, das mudanças climáticas e dos eventos extremos das mudanças climáticas, enchente, deslizamento, altas temperaturas, isso tudo são impactos ambientais, mas que numa cidade, em qualquer cidade, mas especialmente numa cidade do tamanho de São Paulo, se tornam impactos sociais e que vão impactar os mais pobres, né? A gente sabe quem são as pessoas que vão sofrer mais por conta dos eventos extremos, que já sofrem mais por conta dos eventos extremos. A gente sabe onde elas estão territorialmente, né? A gente sabe quem elas são, e de fato a gente precisa conseguir garantir que essas ações cheguem até esses lugares e que essa população consiga permanecer nos lugares melhorados, né? E não esteja sempre sendo empurrada para lugares de baixa qualidade ou inadequados para a moradia. O Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo é uma lei que foi aprovada em 2014 com o objetivo de orientar e guiar o crescimento urbano do município até 2029. O plano contou com extensa participação popular e foi premiado pela ONU. Se nós fôssemos sintetizar 2 objetivos estratégicos do Plano Diretor, um deles é reduzir, minimizar, porque terminar é muito difícil, a enorme desigualdade socioterritorial que nós temos na cidade. O outro grande objetivo é enfrentar a crise climática, né, que está diretamente ligado à questão ambiental e principalmente à maneira como a cidade foi ocupada. São Paulo teve um crescimento urbano insustentável no século XX. Para organizar o crescimento urbano e aplicar as regras de planejamento, a cidade é dividida em 8 macroáreas, organizadas em 2 macrozonas.
A macrozona de estruturação e qualificação urbana tem como objetivo compactar e adensar a cidade e melhorar a conexão entre moradia e emprego. Além disso, objetiva também a melhoria da infraestrutura urbana, como prover saúde, transporte e lazer para a população que aqui vive. Por outro lado, a macrozona de proteção e recuperação ambiental objetiva reduzir o crescimento urbano, a vulnerabilidade ambiental e social, além de promover práticas mais sustentáveis. Vale ressaltar que esta macrozona de proteção e recuperação ambiental reconhece e incentiva diversas outras leis ambientais, como as de áreas protegidas, as de território indígenas e tradicionais, visando a manutenção e o melhoramento dessas áreas. Além dessas grandes áreas, o plano diretor também estabelece as zonas especiais de interesse social, as ZEIs, que é uma ferramenta muito importante de planejamento urbano, principalmente para a população mais vulnerável. A Zona Leste abriga uma elevada proporção dessas zonas especiais de interesse social, as ZEIs 1, que são basicamente caracterizadas por assentamentos precários ou as conhecidas favelas, que muitas vezes são desprovidas do atendimento público com relação a serviços básicos, água, esgoto, e necessitam muito mais de uma atuação do poder público para uma melhoria. E foi principalmente conectadas essas áreas, essas zonas especiais, né, de interesse social, que o nosso trabalho quantificou um grande crescimento de área construída, principalmente na cidade de Tiradentes, em Guaianazes, no extremo leste da cidade. Eu diria assim que o grande desafio que nós temos em São Paulo, e ele está expresso no Plano Diretor de 2014, já muito deturpado pelas modificações posteriores, mas na sua essência continua valendo e nós precisamos recuperar esses objetivos, é mudar o modelo de desenvolvimento urbano da cidade dos últimos 100 anos. Hoje, no chamado centro expandido, nós temos 2 milhões de pessoas morando e é uma região muito qualificada, com infraestrutura e muitos empregos. Então, onde vive 20% da população de São Paulo, nós temos quase 70% do emprego, né? O que faz com que, na verdade, grande parte da população tenha que se deslocar de áreas mais distantes para vir trabalhar nessa região, né? E essa é uma desigualdade muito grande. Áreas mais distantes que foram formadas por urbanizações informais, favelas, loteamentos clandestinos, ocupações de terra, que geram um processo de urbanização com muito mais baixa qualidade. Áreas essas que são ocupadas irregularmente por necessidade da população de baixa renda. São Paulo foi a cidade que teve o maior crescimento urbano na segunda metade do século XX no mundo. Ela saiu de 1,3 milhão em 1940 e foi para praticamente 18 milhões em 2000, né, considerando a região metropolitana. Um crescimento brutal, né? E, obviamente, por falta de políticas habitacionais, por falta de planejamento urbano, o que sobrou para as pessoas morarem, né, foi exatamente nessas áreas, onde muitas vezes através de processos autoconstruídos, em loteamentos clandestinos ou em ocupações, as pessoas encontraram uma maneira de morar. Nós temos hoje uma herança dessa situação. Além de manejar as consequências do rápido crescimento urbano, o planejamento de São Paulo enfrenta um grande desafio, que é garantir que as novas construções e programas habitacionais sejam de fato dirigidas para a população carente e vulnerabilizada. É muito desafiador a gente pensar numa estratégia de melhoria da qualidade de vida, seja, né, por meio de qualquer intervenção, mas principalmente com as soluções baseadas na natureza ou por meio da arborização, por exemplo, sozinha, né, uma estratégia única. Eu acho que para a gente, de fato, garantir que a gente está melhorando a vida das pessoas, são um conjunto de ações, né, que a gente tem que ter de proteção e garantias para que a população alvo, né, daquelas melhorias, ela de fato receba e consiga continuar vivendo naquele bairro que foi melhorado. Ou seja, a gente faz uma intervenção num bairro pensando em melhorá-lo, né, para uma população alvo que precisa daquela melhoria, né? Isso valoriza o bairro, isso aumenta o preço dos imóveis e isso, às vezes, pode provocar um deslocamento, né, daquela população. O que nós precisamos fazer?
E essa é a estratégia do plano diretor. Nós precisamos ter mais gente morando, e principalmente pessoas de renda baixa ou de renda média baixa, nessas áreas qualificadas, que comporta muito mais gente do que hoje mora nelas, e qualificar essas regiões periféricas, levando emprego, qualificação urbana, serviços, infraestrutura, equipamentos sociais para essas regiões normalmente chamadas de periferia. Para isso, então, foram criadas as Zonas Especiais de Interesses Sociais, que são as ZEIs, e criados um conjunto de parâmetros urbanos que facilita a produção de habitação de baixo custo e de áreas menores nessas regiões qualificadas, para evitar que essas regiões continuem sendo regiões exclusivas da alta renda e cada vez mais de alta renda. O interessante dessa área é que mostra bastante o final de um loteamento bastante arborizado, que é o limite, né, da macroárea de qualificação urbana, já transitando para a área de vulnerabilidade, né, de redução de vulnerabilidade que a gente tem no plano diretor. E acho que é um exemplo muito incrível da cidade de São Paulo, dessa dicotomia entre o poder aquisitivo, né, uma classe média que pode desfrutar aí de uma arborização urbana de uma qualidade de vida, mas também um ambiente propício para carros, né, que a gente pode ver. E aí do outro lado a gente vê uma diferença bastante grande, né, com relação à cidade, né, uma área irregular, uma área bastante adensada, né, e um conjunto habitacional fundo, né. E sabe o que é interessante, assim, que é claro que a gente olhando dessa escala, né, a gente vê claramente a diferença de qualidade, né, entre esses dois ambientes em termos de arborização, tamanho de calçada, tamanho de rua, né, enfim, todos os outros serviços urbanos que a gente tem num lugar e não tem no outro. Por mais que São Paulo pareça muito adensada nas zonas centrais, quando combinamos dados de cobertura de superfície, cobertura construída, com dados populacionais, nosso trabalho mostra que, na verdade, essas áreas centrais não são tão adensadas assim. Ainda existem muitas áreas subutilizadas, o que mostra que a principal diretriz do plano diretor seja muito importante a ser aplicada nessas áreas centrais. Além disso, nosso trabalho também mostrou que a maior parte do crescimento urbano observado nos últimos anos ocorreu nas franjas do município, nas ZEIs e na macrozona de proteção ambiental, que são áreas restritas à ocupação e expansão urbana. A cidade conseguiu abrigar esses milhões de pessoas que aqui vivem, né, num processo de expansão periférica contínuo, que significou fazer do que era a antiga zona rural, né, do cinturão verde em torno da cidade, numa espécie de reserva para a expansão urbana, né? Isso o plano diretor busca enfrentar, né? Ao enfrentar, né, e colocar o enfrentamento da crise climática como um objetivo estratégico, né, ele busca exatamente garantir que esse cinturão verde no entorno da cidade desapareça, porque essa seria uma tendência natural. Então, nesse sentido, o Plano Diretor 2014 recriou a zona rural, né, ou seja, recriou uma área onde não deve haver loteamentos, né, e processos de expansão urbana, né, dentro da seguinte perspectiva: a cidade tem ainda muitos espaços para crescer no interior da área urbanizada, seja porque nós temos muitos vazios urbanos, né, terrenos vazios ocupados, por exemplo, com estacionamento ou com uma baixa ocupação, né, e também temos uma antiga zona industrial que hoje está desocupada e que fica principalmente na chamada orla ferroviária, né, e que também é a orla fluvial da cidade, que precisa ser transformada através de planos urbanísticos. Então, a ideia fundamental do plano diretor é a cidade crescer para dentro, preservar as áreas externas da cidade como uma área de proteção ambiental também, porque nelas nós temos os recursos hídricos da cidade, que já estão bastante comprometidos e que precisam ser recuperados. É uma briga grande, né, com agentes muito poderosos e com muito dinheiro envolvido. Então a gente tem que ter noção, né, eu acho que é importante a gente ter noção de com quem que a gente está disputando espaço. E aí eu acho que dentro dessa disputa por espaço é que
faz sentido a gente trazer esse raciocínio dos serviços ambientais, dos benefícios, da função dessa vegetação, né? Porque não bom, se fosse só para deixar bonito, já seria um grande benefício. Mas não é só para deixar bonito, né? Tem um monte de funções que estão interligadas e que dependem, né, das áreas naturais. E essas funções são cada vez mais importantes, né? Sempre foram importantes, mas dentro desse cenário de eventos extremos, mudanças climáticas, altas temperaturas, chuvas intensas, as áreas naturais elas têm cada vez mais importância. Essa importância está cada vez mais evidente. A grande questão é que um plano diretor ele é um conjunto de diretrizes, algumas regras de uso e ocupação do solo, um cardápio ou um processo de projetos, obras e intervenções que têm que ser feitas. Na verdade, essa cidade que nós queremos, ela vai ser alcançada, né, não pelo texto do plano diretor, mas pelo aquilo que ele propõe como intervenções, como investimento e aquilo que ele atua no uso e ocupação do solo. Infelizmente, não houve, por parte do poder público, um esforço para implementar o plano diretor. Foram previstos 168 parques, menos de 10 parques foram implantados. Foram propostos corredores de ônibus que não foram implantados. Foram propostas produzir habitação de interesse social para baixo renda em áreas centrais, foram criadas as ZEIs, as Zonas Especiais de Interesse Social, mas o poder público não atuou nessa perspectiva. Em suma, nós tivemos uma dificuldade ou um não interesse do poder público de implementar essa proposta. E quando ele foi modificado, pelas leis que modificaram, foram no sentido de simplesmente criar brechas para fazer as coisas que não deveriam ser feitas. E com isso, o que a gente está vendo é que a cidade vai perdendo a sua perspectiva de se transformar numa cidade que é uma cidade sustentável, uma cidade que tem perspectiva de futuro. Por isso que é necessário hoje passar limpo toda essa legislação para que a gente possa retomar um projeto de desenvolvimento para a cidade sustentável, socialmente justo e que garanta o direito à cidade para todos. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, com uma equipe altamente qualificada, dedicou-se por um longo período à elaboração de um plano que contou com ampla participação popular. No entanto, projetos enviados à Câmara, mesmo elaborados em conjunto com a população e técnicos, são frequentemente alterados no Legislativo. Embora mudanças durante a aprovação pela Câmara sejam comuns, a atualização de 2023 enfrentou uma pressão sem precedentes dos interesses do mercado imobiliário.